né, que surge recentemente como fraude tributária. Para a gente entender isso, você que tem pequeno estabelecimento, que paga o ICMS, olha lá, você obviamente vai acompanhar a participação aqui gentilmente conosco do professor em Direito Tributário, professor da Cell Law School, que é o professor Ricardo Castanha, que está gentilmente aqui conosco. Ricardo, muito obrigado, bem-vindo aqui. Obrigado. Bom, primeira coisa, Ricardo, é crime ou não é crime no Brasil sonegar imposto? É crime. Não? É crime. Já era crime antes? Já era crime antes. Tá. É uma lei de 1990, no caso, que foi interpretada pelo STJ, Sei. já tipifica o não pagamento de impostos em razão da sonegação como crime. Sonegação, que é para a legislação, ocorre quando o empresário, no caso do ICMS especificamente, ele efetua uma venda para o consumidor final, por exemplo, para uma outra empresa, e não informa essa venda para o fisco. Para não pagar o imposto. Para evitar pagar o imposto. A palavra sonegação exatamente denota essa conduta. Quer dizer, ele omite da autoridade fiscal que ele praticou ali um ato empresarial que está sujeito ao pagamento de ICMS e para não efetuar o pagamento do imposto, ele adota essa conduta. Uma outra conduta também já é crime há muitos anos, que é a fraude. Ela ocorre, por exemplo, também no ICMS, quando ele emite a nota fiscal de uma venda, mas adultera algum elemento da nota fiscal para pagar menos ICMS. Por exemplo, ele reduz o valor da operação. Sim, varia 10 e ele mandou uma nota fiscal de 5. Perfeito. Tá. Essas condutas são crimes desde 1990, essa legislação que o STJ acabou de interpretar novamente. E já havia ainda também na própria legislação uma outra possibilidade de crime tributário, que era a seguinte. Quando a lei atribui uma pessoa que não é o contribuinte do imposto, não é aquele que deve o imposto, que recolha o imposto devido por outra pessoa em nome dela. Um caso mais clássico para a gente entender é o caso, por exemplo, da retenção na fonte de imposto de renda. Então, quando o empresário ele acredita o salário do trabalhador, se esse salário está sujeito ao imposto de renda, não está na faixa de isenção, o empresário tem o dever de reter na fonte o imposto de renda devido pelo funcionário e recolher esse valor para os cofres públicos. Tá, ele repassa, então? Ele repassa. Tá. Veja, nesse caso, o termo é exatamente esse. Ele é um mero repassador de um recurso de terceiro. Tá. O imposto é do trabalhador, mas ele tem a obrigação de reter na fonte. Portanto, ele paga um salário líquido para o empregado e retém isso para os cofres públicos. Essas duas hipóteses são clássicas, estão na lei e sobre elas não havia assim, grandes discussões nos tribunais. No primeiro caso, quando o empresário, por exemplo, tem uma dificuldade financeira, ele deve o imposto, mas não consegue pagar, o que ele faz? Ele declara para as autoridades que ele deve, mas não paga. É aquele devo, não nego, pago quando pode. Exatamente. Na área tributária é o famoso devo, não nego, pago quando puder. Nesse caso, não há crime. Por quê? Porque ele não omitiu da autoridade fiscal que devia. Tá, aí não há crime. Aí não há crime. Tá. O que o STJ fez foi interpretar que, no caso do ICMS, ainda que o empresário declare que deva, mas não pague, passa a ser crime. Agora? Agora. Essa decisão do STJ? Exatamente. Então, daqui para frente, passa a ser crime? Passa mesmo a ser crime. declarando? Mesmo declarando. Dizendo que não posso pagar? Exatamente. E com que premissa ele utiliza isso? Na minha humilde opinião, uma premissa bastante equivocada. Ele entende que como o ICMS é um imposto que necessariamente compõe o preço da mercadoria, ou seja, na formação do preço de venda, o comerciante está embutido ali. Está embutido. E quem suporta o ônus financeiro para valer o ICMS é o consumidor. E aí o STJ entendeu que seria o caso de equiparar essa situação naquela que eu comentei da retenção do imposto de renda na fonte. Mas do ponto de vista técnico, porque onde está o equívoco? Esse imposto não é do consumidor, ele é do comerciante, o que a gente chama de ICMS próprio, não é o ICMS de outra pessoa. Entendo. Repassar o ônus financeiro não é a mesma coisa de que reter o imposto na fonte, porque o imposto na fonte ele pertence ao beneficiário daquele valor. Claro. O grande perigo disso, primeiro, é que no dia a dia, sobretudo numa crise financeira que nós vivemos no Brasil, é muito comum o empresariado pequeno, até o médio empresário, sem forças financeiras, declarar o ICMS e não pagar. De forma que, a partir de agora, estão todos sujeitos a uma possível penalização criminal. Inclusive de modo retroativo, porque a STJ não disse que esse entendimento só se aplica para próximas vendas que forem efetuadas depois. Mas tem efeito retroativo? Pode ter efeito retroativo. Pode. Considerando os prazos que a lei admite para retroagir, sim, porque o entendimento não foi, digamos, modulado, que é o termo técnico, para futuras ocasiões em que isso acontecer.
De forma que, então, isso causa uma insegurança jurídica monstruosa. Então, deixa eu perguntar o seguinte, então, a partir de agora passa a ser crime. Exato. O crime tem que ter punição. Exatamente, exatamente. O que aconteceria com essa pessoa? O que pode acontecer? Vamos falar em tese. Perfeito. A lei tributária diz que responde pelo crime quem o praticou. No caso da empresa, vai responder pelo crime, em geral, o sócio administrador. Mas, se o Ministério Público, que é quem acusa criminalmente, conseguir provar que alguma outra pessoa participou da conduta, o contador por exemplo, ou até um advogado que sugeriu que o empresário fizesse isso, também pode ser penalizado juntamente com o empresário. Há o risco de sofrer um processo criminal e a pena prevista em lei é de detenção de 6 meses a 2 anos. Detenção de 6 meses, então não fica necessariamente preso. Não fica. No xilindró, não. Até porque esse é um crime chamado pela lei de menor potencial ofensivo. Tá. Ele permite, durante o curso do processo, na verdade, logo no início, que o Ministério Público proponha, isso até é um certo dever do Ministério Público, converter essa pena, que inicialmente é privativa da liberdade, em restrição de direitos. Na prática, entrega de cestas básicas, prestação de algum serviço à comunidade, mais a multa, além da multa. E o fato de ele perder deixa de ser réu primário, né? Ele não perde a primariedade. Não. Se ele sofreu um processo criminal por qualquer outro crime, ele continua sendo réu primário. Mas esse favor legal de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para esses crimes de menor potencial ofensivo, ele não pode mais usar esse favor por 5 anos. Então, se eventualmente ele tem um crime de trânsito, que é de menor potencial ofensivo, ou qualquer outro, ele não vai ter mais, nos 5 anos subsequentes, o direito de fazer essa conversão de pena. Entendi. Agora me diz o seguinte, e naquele caso em que o desconto do empregado, pode ser o imposto de renda, como você lembrou bem, pode ser também, por exemplo, o INSS. Perfeito. Pego e, em vez de depositar lá para o governo, que ele já pagou, eu pego e coloco aquilo no bolso. É mais grave isso? É muito mais grave. Esse, de fato, é crime. Sobre esse aspecto, não há ainda grandes discussões na jurisprudência. A retenção, porque nesse caso, aí sim, o legislador considera que eu estou trabalhando com o dinheiro de terceiro. Quer dizer, aquele imposto era devido pelo funcionário, no exemplo que nós estamos trabalhando, e o empresário utilizou o recurso para benefício próprio. Esse é um crime sujeito a pena de reclusão, que é regime fechado, de 2 a 5 anos. Aí é brabo, hein? É forte, é uma pena, por exemplo, de homicídio culposo. E, nesse caso, não se aplica o benefício de conversão da pena privativa de liberdade. Bom, quer dizer que, então, o ICMS, os comerciantes, de uma maneira geral, então, vão ter que ficar agora bastante atentos a isso. Precisam ficar. Sobretudo, o ICMS é um imposto pago por todos os comerciantes, e mesmo o pequeno comerciante, que, em geral, está enquadrado num sistema tributário que é o chamado Simples Nacional, o Simples nada mais é que um regime unificado de recolhimento dos impostos. Ele inclui o ICMS. Então, declarar o Simples Nacional e não pagar, o que acontece também com o pequeno comerciante, passa a estar sujeito, em relação, pelo menos, ao ICMS, a uma... Agora, essa decisão da Justiça é definitiva ou não? Não é. No STJ, podemos dizer que é. Justamente porque havia, até então, uma divergência entre as duas turmas do STJ que tem competência para julgar essa matéria. Agora ficou acertado. No STJ ficou. No entanto, eu acredito e acho muito provável que os contribuintes devem levar essa discussão para o Supremo Tribunal Federal, alegando, por exemplo, uma falta de previsão de constitucional para que isso possa acontecer. O STF tem precedentes já, segundo os quais o mero não pagamento de um imposto por si só não é crime, se o contribuinte não fez aquelas condutas de fraude, sonegação ou de retenção e não recolhimento. Então, acreditamos, a comunidade jurídica acredita que esse entendimento deve ainda sofrer algum tipo de revisão. Mas, enquanto isso não acontece, esse entendimento do STJ serve de baliza para os tribunais de todo o Brasil, os tribunais e juízes de primeira instância. Ótimo. Bom, muito obrigado pela gentileza. Agradeço, muito também obrigado. Pedi que você ficasse um instantinho aqui para assinar ali o nosso... Claro, será um prazer. O nosso quadro, aqui na nossa live, só um instantinho. Bom, então aqui conosco, especialista em Direito Tributário, professor da Cell Law